Então, como dito, no finalzinho da aula anterior, né, eu disse que nós dividiríamos a nossa aula em duas partes. A primeira parte foi aquela em que eu apresentei a vocês a forma de trabalhar com CIGA, e depois eu trabalhei o exercício que está na apostila de vocês, e que eu postei durante a aula para vocês verem como é que faz a postagem. E esse exercício era um exercício no qual nós estávamos trabalhando os conectores das frases complexas, né? Nós vimos que os períodos, eles podem se constituir em orações simples, mas se nós juntarmos essas orações simples, nós teremos um período composto. Esse período composto, ele tem uma oração, são duas orações, que ligadas por um conectivo ou por uma conjunção, nós vamos então tornar uma oração única, e por isso nós teremos um período composto de duas orações ou mais. Nós vimos que esses conectivos, eles têm sentidos, eles têm componentes semânticos. Por isso, nós precisamos saber usá-los, porque se nós usarmos indevidamente, nós poderemos dar uma ideia totalmente equivocada daquilo que inicialmente gostaríamos de dizer. E nós vimos vários exemplos na primeira parte da aula, e que vocês receberão a postagem. Bom, agora nós vamos trabalhar artigo científico, que é a sequência do nosso trabalho. Nós temos trabalhado em conjunto 3 temas importantes. Um deles, o resumo, como um gênero acadêmico, o artigo científico, como um outro gênero acadêmico, e estamos trabalhando junto com esses dois as frases complexas, porque elas constituem tanto esse resumo como os artigos científicos. Bom, então agora nós vamos compartilhar a tela para que vocês possam me acompanhar nesse material que eu quero trabalhar com vocês. É do artigo, né? Então, vamos lá. Esse artigo está numa revista. Esse artigo, ele está na revista Linha d'Água. É uma revista online. E aí vocês têm a credencial dele, né? A publicação dele é de 2019. E o título, A Promoção do Português como Língua Global no século XXI, um cenário a partir do Brasil. Bom, como está numa revista online, essa revista é uma revista de grande circulação, justamente por ser online. Ela tem uma amplitude de circulação bastante grande, muito maior do que as revistas que são impressas, por exemplo. E por essa razão, nós vemos aí outra característica do artigo, que é a de pôr o título em português e o mesmo título em inglês. E aí nós temos a autora, né, Edileuze Mendes, tem a credencial de onde ela é, da Universidade Federal da Bahia, Salvador. E isso é sempre muito importante, como eu disse a vocês, precisa ter as credenciais de quem escreve, né? Lembra que nós falamos e estudamos o resumo, e eu dizia a vocês que resumo está no PowerPoint, que também foi postado para vocês. O resumo, ele é uma parte do texto que é a nossa porta de entrada, é a propaganda do nosso trabalho, é a propaganda do texto que virá. Por essa razão, ele tem que ser bastante objetivo ou enxuto, né, curto, não pode ser grande, ele deve ter 200 a 250 caracteres. Ele é um texto compacto no alinhamento justificado, então ele não tem parágrafo nenhum, e
e ele precisa conter todas as ideias básicas do texto que nós iremos ler, porque o resumo, ele é a nossa propaganda. Então, se ele é bem escrito, ele naturalmente despertará o interesse no leitor. Então, vamos ver como que esse resumo está construído. O tema, né, o título está lá em cima, que é a promoção do português como língua global no século XXI, um cenário a partir do Brasil. Se o título está dizendo português como língua global, entende-se, logicamente, que o português não está só no Brasil, ele está em diversas partes do globo. Mas o artigo estará centrado a partir do cenário brasileiro. Então, os demais contextos, eles vão aparecer, mas não é o foco principal. Isso o título já promete. Então, assim, o título do nosso trabalho também é bem importante por isso. Vejamos, então, um resumo. A partir de uma perspectiva crítica e embasada nas discussões contemporâneas sobre a promoção das línguas em contextos multilingües, discutirei o desenvolvimento e a expansão das políticas de promoção, projeção e difusão do português no mundo, com destaque nas políticas linguísticas desenvolvidas pelo Brasil no exterior, sobretudo no âmbito institucional. Para isso, analisarei os problemas e desafios enfrentados pelo país em diferentes contextos de sua atuação, assim como discutirei iniciativas já realizadas e outras em curso. Finalmente, farei algumas considerações sobre os problemas e as perspectivas relativas à questão, considerando o cenário de promoção das línguas no século XXI. A partir da construção de uma nova gestão para o português, baseada na cooperação e no desenvolvimento de ações de âmbito transnacional. É possível desenharmos um cenário futuro no qual o português assegure o seu lugar em nosso século como uma das línguas de destaque no âmbito global. Agora vamos ver as partes, né? Eu disse a vocês que o resumo precisa ter as linhas principais do texto que irá seguir, né? Quando nós lemos esse resumo, a pergunta, ele nos convida a continuar a leitura? Ele nos estimula a continuar a leitura? Ou é um resumo que não desperta interesse? Essa é uma pergunta. Mas vamos ao que as partes desse resumo, para ver se ele dá conta. Dar aula em casa tem isso, né? Infelizmente, cachorro que late. Continuando. Vejo que aqui nós temos, ela já começa falando a partir de que perspectiva ela toma como base a discussão. A perspectiva dela é uma perspectiva crítica. E ela tem como base as discussões contemporâneas, ou seja, as discussões anteriores, né, não contemporâneas, elas não virão para embasar esse texto, mas sim o que está acontecendo agora, o que é contemporâneo, né? E que é contemporâneo sobre a promoção das línguas em contextos multilingües. E aí a gente já entende o recorte, né? Por que é que ela faz isso? Porque essa discussão dos contextos multilingües, diria que é uma discussão bastante recente, até porque havia um mito, né, de monolinguismo, e justamente por causa desse mito, as pessoas achavam que era muito normal que as pessoas fossem monolíngues mesmo, e poucas pessoas no mundo fossem bilíngues. E isso é errado, é equivocado. A maioria das pessoas no mundo são bilíngues ou multilíngues, e os monolíngues são minoria. Só que é uma minoria que tem uma projeção grande, razão porque passa a ideia equivocada de que são maioria.
Então, veja, ela já parte desse princípio, né? E aí ela vai dizer para o leitor o que ela vai discutir. Logo na sequência, ela já vai dizendo isso. Ela vai discutir o desenvolvimento e expansão das políticas de promoção, de projeção e difusão do português no mundo. Vocês sabem que as línguas, em geral, não só o português, mas o espanhol faz isso, o francês faz isso, o inglês faz isso, o italiano faz isso, o alemão, enfim, todas as línguas. Elas trabalham a promoção da sua língua, a promoção da sua língua e da sua cultura. Por isso que nós vemos espalhados por aí escolas de línguas. Essa é uma das atividades promocionais da língua. Então, nós vamos ter aqui no Brasil FISC, IAS, GCCA, por aí fora. Elas são as promotoras, elas promovem a língua nos países. Mas elas não são únicas. Quem promove as línguas nos países também são os enlatados, os filmes, que junto com eles são vendidas línguas e culturas dos países, né? Então, vários são os mecanismos que são voltados para a promoção das línguas. E aqui está falando promoção e projeção e difusão. Se vamos difundir essa língua, vamos torná-la conhecida no mundo todo. Mesmo que tenhamos vários países que falem essa língua, queremos que todo mundo conheça essa língua. E isso, segundo a autora, tem um destaque que está na política linguística. Então, a política linguística que toma para si esse papel, né, de promover, de projetar, de difundir as línguas, né? E aqui está dizendo que políticas linguísticas desenvolvidas no Brasil e no exterior, ou seja, a autora não está olhando só para a categoria interna, né? Mas está olhando lá para fora, no nível externo. Aí ela segue dizendo, para isso, analisarei os problemas e desafios enfrentados pelo país. Então, veja, ela aponta que há problemas, ela não diz quais, porque senão já seria o artigo, né? Aqui não é o artigo, aqui é o resumo do artigo. Então, ela está dizendo que há problemas, e que certamente no artigo ela irá apontar quais são. E há desafios também. E aí ela está dizendo que isso se põe em diferentes contextos da sua atuação, da língua, né? Assim como discutirei iniciativas já realizadas e outras em curso. Então, assim, há iniciativas que estão em andamento, há iniciativas que já aconteceram, né? E todas elas com o mesmo intuito, o mesmo objetivo, de difundir a língua. Bom, aí ela segue dizendo que finalmente farei algumas considerações sobre os problemas e as perspectivas relativas à questão, considerando o cenário e promoção das línguas no século XXI. E a partir da construção de uma nova gestão para o português, baseada na cooperação e no desenvolvimento de ações de âmbito transnacional, é possível desenharmos um cenário futuro no qual o português assegure seu lugar em nosso século como uma das línguas de destaque no âmbito global. Então, veja, ela está dizendo que para o português ter esse destaque no âmbito global, são necessárias as ações de institucionais, como ela diz, né? E essas ações são ações de apresentar essa língua, de promover essa língua, né? De difundir essa língua. E tudo isso passa por várias instâncias, essa forma de difundir a língua. Bom, o resumo, então, quando nós lemos, nós percebemos que ele faz promessas, que é o que ela pretende discutir, o que ela pretende fazer, e traz, ao mesmo tempo, a sua base, que é uma discussão contemporânea sobre a promoção das línguas, né? E outro ponto importante é que ela também deve trazer, né, como diz aqui no parágrafo, considerações sobre problemas e perspectivas relativos à questão.
Então, ela vai abordar, né, pelo que ela promete aqui, quais são esses problemas, quais são esses entraves. Aí ela tem as palavras-chave. Como eu disse a vocês, todo resumo precisa palavra-chave, que são aquelas palavras que expressam exatamente o peso maior do texto. Então, ela pôs português, políticas linguísticas, CPLP, promoção linguística, pluricentrismo linguístico. A CPLP ela ainda não tinha referido o que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Aí vem abstract. Eu disse a vocês que o abstract ou resumen, eles vão aparecer dependendo da circulação da revista. Então, como essa revista é uma revista online, pressupõe-se que ela circule por muitos lugares. Então, precisa ter o abstract também. É a mesma que está escrito em português, está escrito em inglês e tem as keywords, né, que vai ser Portuguese, Language Science, CPLP, Language Promotion, Linguistic Pluricentrism. São as mesmas palavras que estão lá em cima. E aqui estão as credenciais da autora, e isso dá credibilidade ao artigo. Então, um artigo que tenha essas características, como essa, né, de onde é a pessoa, o que a pessoa faz, né, isso, e o registro da própria revista, isso demonstra que trata-se de um artigo que tem seriedade, que já passou por avaliação de leitores avaliadores, por isso está publicado. Então, veja, aí nós temos o ISSN. Esse ISSN é número de registros de revistas. Esse registro é feito no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Então, aí está o número que dá a credencial. Não é um simples artigo publicado numa página de internet, né? E aí começa o texto. Vamos ver alguns elementos desse texto. Depois eu vou dar a vocês a oportunidade de ler inteiro, né, na íntegra, e para podermos conversar a respeito dele amanhã. Então, hoje, nós vamos trabalhar assim, virtual, e amanhã a gente tem um encontro para discutir esse texto. Então, aqui começa, né? O português, uma língua presente em 4 continentes, tem ultimamente angariado a atenção de governos e instituições no âmbito do desenvolvimento de ações que valorizem esse capital linguístico, sobretudo como ponto de acesso a outros capitais importantes, como o econômico e o político e o cenário global de reordenamento dos interesses e necessidades de países e governos. Bom, aqui ela está chamando que a língua é um capital linguístico, assim como nós temos o capital econômico, como nós temos o capital político, a língua como capital linguístico. E, sendo assim, a importância de trabalhar a mesma. Então, assim, nessa primeira parte, ela já destaca a importância desse trabalho. Esse movimento tem sido perceptível em vários contextos e situações, sobretudo nos diferentes discursos que emanam da comunidade acadêmica, da sociedade civil e também dos governos. Em quase todos eles, há quase um clamor, um chamado para que nós voltemos para o poder de nossa língua portuguesa como língua de muitos, para o seu potencial como língua global, língua internacional, língua transnacional, como ressaltam muitos pesquisadores que se debruçaram sobre o assunto, como Silvia Santana, 2012, Diniz, 2012A, Carvalho Schlatter, 2011, Oliveira, 2012, 13, Roncarati, 2012, Mendes, 14, B e 2016, entre outros. Veja que importante que diz aqui, né? Há um clamor, um chamado forte, né? É voltado para o poder da nossa língua, poder entre aspas. Por que poder aqui está entre aspas? Uma pergunta para amanhã a gente discutir. Tá? Poder da nossa língua. E tem mais.
a língua de muitos, de novo entre aspas. Qual sentido teria esse poder da nossa língua e a língua de muitos? Amanhã vocês vão ajudar a discutir isso daqui. Língua global e língua transnacional, língua internacional, tudo entre aspas. Perguntas, né? Amanhã vocês vão me dizer. Agora veja, no entanto, no cenário dos países de língua oficial portuguesa, os quais integram a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, poucos se dedicaram ao desenvolvimento de políticas externas para a língua, seja por razões históricas que impediram a maior parte desses países de exercerem algum protagonismo no âmbito da gestão da língua, seja pela centralidade de duas normas dominantes, a portuguesa e a brasileira. Portugal e Brasil possuem uma longa trajetória de promoção de ações independentes e que fomentaram, em muitos contextos, ainda fomentam, uma política linguística voltada para o isolamento e o desenvolvimento de ações unilaterais, ou no máximo bilaterais, apenas nos discursos institucionais que afirmam o contrário. Agora vamos ver os elementos do texto, né? Olha, aqui está dizendo que, no parágrafo anterior, né, falando dos autores, como ressaltam muitos pesquisadores que se debruçaram sobre o assunto, como fulano, 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 entre outros. No entanto, no cenário dos países de língua oficial, veja bem, por que esse no entanto? O autor poderia dizer, seguindo nessa direção, continuando nessa direção, mas, no entanto, é uma retomada. Usamos o no entanto para isso, né? Para fazer uma retomada do assunto. Então, para não trazer de novo, né, o tema que já foi tratado, no entanto, trago para cá dessa forma. Então, esse é um elemento de ligação importante. Vejo que aqui no próximo parágrafo já não tem uma retomada, porque tem os autores citados que vão dar base ao que essa pessoa diz, né? Os autores dizem. Silvio Santana, 2012, por exemplo, analisaram resoluções e declarações produzidas pela CPLP relacionadas à língua portuguesa. Então, aqui, quem é lembrado são esses autores para dar respaldo ao que está sendo falado, né? Nem uma citação, que é sempre bem importante para dar sustentação ao que se diz. E, na sequência, a retomada, né, ela se dá com essa forma, nos discursos veiculados pelos governos, a língua portuguesa seria o nosso bem maior, capaz de assumir a posição de elemento catalisador, a partir do qual países, governos e comunidades trabalhariam no seu bem comum. No entanto, há uma simetria entre os países. Veja bem, por que entra no entanto? Aqui está falando que a língua portuguesa seria o nosso bem maior. Quando fala em bem maior, está falando em todos, né? Todos os lugares que falam português. No entanto, há uma assimetria, ou seja, se era igual, se todos estariam no mesmo patamar, porque todos usam a língua portuguesa, existe uma assimetria, ou seja, não é igual, né? É assimétrico. Entre os países CPLP, considerando as políticas projetadas para a língua. Ou seja, nem todos têm uma política estabelecida voltada para a questão da promoção da língua. É isso que o texto está dizendo. De modo geral, os países que apresentam variedades não dominantes, como é o caso, como define Moore, 2012, possuem um papel secundário nas agendas e decisões sobre a gestão da língua portuguesa, ou seja, as variedades constituídas ou em processo de constituição nos PALOP e Timor-Leste, têm participação muito pequena nas políticas que se projetam para o português.
pelo menos considerando-se a promoção, a projeção e a difusão da língua. Então, aqui a autora vem dizendo, né, que a língua portuguesa é para esses todos os países, mas que na questão, né, no quesito promoção, difusão, divulgação dessa língua, não é igual, até porque as políticas internas em relação à língua são outras, há outros interesses, né? Até porque nós vamos perceber que em alguns dos países onde português é uma das línguas oficiais, como é o caso de Guiné-Bissau, Santo Tomé e Príncipe, Moçambique, né? Nós vamos ver que nesses países há outras línguas, uma infinidade de outras línguas faladas, e que o português acaba tendo um papel e um lugar bem reduzido. Ele acaba ficando, por exemplo, na escola, nos fins oficiais, mas não no restante. O restante são as línguas locais. Então, aí é o desequilíbrio que o autor fala, né? Eu estou chamando a atenção desses detalhes para que vocês percebam a construção do texto, né? O que o texto vem trazendo de elementos importantes. E continuando de modo mais amplo, são os governos dos países, unilateralmente, que definem as suas estratégias e políticas linguísticas para o português, mas naquilo que pode beneficiar a um país ou comunidade específica, tem sido, via de regra, os caminhos adotados por Portugal e pelo Brasil, apesar dos discursos em prol da cooperação do trabalho conjunto no âmbito da CPLP. Quer dizer, então, há um discurso bonito, né, de que vamos apoiar, vamos andar juntos, né, e esse é um discurso adotado por Portugal e pelo Brasil, em favor dessa cooperação, né, com os demais. Mas, na prática, não passa de um belo discurso e não acontece muita coisa. Então, aqui o texto continua, né, situando o trabalho de cooperação conjunto com o CPLP e, apesar da atuação nos últimos anos, do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que é o IUP. O IUP é um órgão responsável pela promoção, difusão e projeção do português no mundo em uma perspectiva multilateral e cooperativa, visto que representa todos os países de membros da comunidade. Então, o IUP, na verdade, ele se propõe reunir, congregar todos os países que falam a língua portuguesa para tentar, então, assim, divulgar, difundir essa própria língua, os demais contextos. E ganhar, logicamente, espaço como uma língua transnacional. Esse é o desejo, né? Mas ainda devemos nos perguntar qual o papel que jogam, nesse contexto, as outras línguas que convivem com o português no espaço CPLP, que é o caso desses lugares que falei, né? Então, esses dados são apontados por Oliveira 2012. Ele diz que chegam a 330 línguas, representando cerca de 5% da riqueza linguística do planeta. Então, que relação essas línguas mantêm com o português? Ou melhor, de que modo as políticas projetadas para o português constituem para a preservação e manutenção dessas línguas? Então, assim, são questões que o texto levanta bastante importantes para que nós possamos discutir amanhã. Estou lendo e levantando as questões, e vocês têm a tarefa de fazer a leitura sozinhos e levantar as questões para falarmos amanhã. Embora esse não seja o meu foco de análise e discussão, não posso deixar de ressaltar que o comportamento mais ou menos padrão de isolamento das políticas linguísticas voltadas para o português afeta não apenas as ações de projeção dessa língua como idioma global, mas também as políticas para as outras línguas, que convivem no caldeirão multilingüe, que é a nossa comunidade mais ampla luso-falante. Então, aqui está falando desse caldeirão, né, da comunidade luso-falante, porque na comunidade luso-falante existe muita língua em jogo, muitas línguas faladas.
e muitas delas, às vezes, tornadas invisíveis. Elas estão nos países, são faladas, mas elas não nem sequer recebem status de língua. É como se fosse uma gíria, como se fosse uma língua de segunda classe. Seria mais ou menos isso, né? Isso porque, se não há, de modo efetivo, a cooperação para a projeção de políticas comuns para a língua oficial da comunidade, e majoritária como língua de comunicação, também as políticas para as demais línguas serão marcadas pelo confinamento e isolamento. Então, a autora chama, né, a atenção de que é preciso tirar do isolamento para que essas línguas tenham realmente a sua vida preservada. Do contrário, elas correm risco de serem extintas. Outra retomada do texto. No entanto, veja, estava indo numa direção, aí usou no entanto. No entanto, porque aquela direção, ela aponta para um determinado elemento, que seria o confinamento, isolamento, que seria ruim, maléfico às línguas, né? Mas, por outro lado, né, no entanto, poderia dizer por outro lado, mas a autora resolveu no entanto, e está perfeito, deveriam estar no centro da questão das políticas linguísticas, no espaço da lusofonia e abertura e o acolhimento ao multilinguismo e à diversidade cultural. Então, veja, se no entanto está acrescentando uma ideia que, de certa forma, é contrária à ideia que estava lá anteriormente. Por isso, cabe um no entanto. São esses elementos que eu quero que vocês observem, né? São elementos que tornam a escrita mais rica e, ao mesmo tempo, eles são plenos de componente semântico. A leitura desse texto, isoladamente, ele vai se tornar cansativo, porque ele é um tanto quanto longo. Então, eu vou sugerir a vocês que leiam o texto hoje, para amanhã nós lermos parte juntos e discutirmos esses elementos de ligação que eu comentei com vocês, que a gente fez o exercício. Combinado? Então, tarefa, ler o restante do texto e amanhã fazermos a discussão, tanto do texto quanto da parte dos elementos de ligação. Bom, então, nós vamos interromper. Eu espero que tenha dado certo, que tenha sido projetado, né? E agora vamos ver se a gente consegue fazer aquele outro exercício, que é o exercício de postar, que eu quero que vocês fiquem bem, assim, com bastante tranquilidade quando tiverem que postar, baixar, né? Vamos ver se a gente faz mais uma vez esse exercício juntos. Aqui está o cigarro. Esperar ele entrar. Entrou. Tá, então, nós vamos fazer assim. Ele entrou. Nós vamos trabalhar nele. Aqui nós temos o fórum. Vamos lá no fórum. Vou ter que entrar de novo. Aqui está a turma. Agora nós vamos em fórum. Eu vou cadastrar o fórum, que é dessa parte da aula. Atividade. Hoje é 29, né? De 29/7. Então, vamos descrever o que é que vocês vão fazer. Leiam o texto anexado, anotem questões de texto e dos elementos de ligação. Amanhã
Iniciaríamos a aula online discutindo o texto. Ok. Então, está aí. Agora eu vou selecionar o texto. Vamos lá, aqui. Selecionar o texto. Agora vamos aqui. De trabalho. Intermediário. Não, não é esse aqui. É aqui. O texto não está aqui. O pé da letra é a revista. Aqui ele está em diverso. Também não. Vamos ver se ele está solto aqui. Ah, texto PDF. Agora achei. Uhum. Não vou pôr nada aqui, ó. Nem quando começa, nem quando termina. Vou cadastrar. Pronto, está cadastrado. Então, quando vocês precisarem procurar o texto para ler para amanhã, é aqui, ó. Vai ali, clica, ele vai abrir o texto. Tá aí o texto, ó. Viu? Acho que agora ninguém mais perde. Agora todo mundo entendeu como é que funciona. Eu espero que sim. Acho que agora todo mundo vai entender, né, como é que funciona. Bom, gente, então, eu vou esperar vocês amanhã e amanhã a gente discute o texto que vocês vão ler sozinhos. Eu li uma parte só para comentar os detalhes que eu quero que vocês observem. E agora é com vocês. Vocês vão ler, vão observar esses detalhes, vão observar detalhes do texto também, como tal, e amanhã a gente discute. Então, cuidem-se, bastante coberta quentinha, porque está muito frio, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau para vocês.